PSG contra Real Madrid. Já adianto logo, para mim aqui, desse confronto, vai sair o campeão do Mundial de Clubes. E a probabilidade maior é que o campeão seja, obviamente, o PSG, tá? Você pode ver aqui as odds de vitória do PSG e vitória do Real Madrid, que está bem equilibrado, né? O PSG pagando 2,25, Real Madrid pagando 2,90. E para mim as odds estão bem reguladas, bem ajustadas, tá? Estão corretas. O PSG tem um leve favoritismo. Por quê? Porque já é um time pronto, tá? Diferente do Real Madrid, que mudou de treinador, chegou agora o Xabi Alonso. O PSG já é um time que vem jogando assim durante toda a temporada e principalmente ali de dezembro para cá foi que engrenou, foi que se tornou esse grande time, que conquistou a Champions, que nos grandes jogos passou por cima dos seus adversários e por isso que chega aqui com esse leve favoritismo. Mas não me surpreende nada se o Real Madrid vencesse esse jogo. Não seria uma surpresa para mim, porque a gente está falando do Real Madrid, a gente está falando de um time que tem grandes jogadores, tá? Nesse vídeo aqui eu vou tentar passar para vocês a minha visão do que deve acontecer nesse jogo, tá? A minha análise de pré-jogo aqui e também as melhores apostas. Já adianto que na descrição eu já deixei os links com as apostas prontas que eu vou comentar durante esses vídeos. É só você clicar e fazer as apostas, beleza? Lembra de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, porque agora vai voltar o Brasileirão, né? A gente vai poder aproveitar ao máximo, já tá voltando também os campeonatos na Europa e vai ter muita análise aqui, muitos greens para poder compartilhar com vocês, beleza? Vamos lá, galera, o PSG é o grande favorito desse Mundial de Clubes, isso a gente sabe desde que começou a competição, é um time que venceu a Champions League, é um time a ser batido, né, na Europa, é um time que tem um equilíbrio muito grande, que se defende muito bem e que ataca com muita intensidade, com muita velocidade, né, com seus atacantes bem rápidos. E é o favorito aqui diante do Real Madrid, justamente pelo que eu falei no início do vídeo, já é um time pronto. O Real Madrid é um time que está mudando completamente a sua forma de jogar agora com a chegada do Xabi Alonso, né, que tem um pensamento de futebol completamente diferente do Ancelotti. O Ancelotti é um técnico que tinha um estilo de jogo no Real Madrid reativo. O Xabi Alonso é um cara que gosta de ter a bola e que gosta de pressionar os seus adversários, pressionar para roubar a bola no campo de defesa, no caso, no seu campo de ataque, né? Não quer dizer que um é melhor do que o outro não, tá? São pensamentos diferentes. Os dois foram campeões, o Xabi Alonso pelo Leverkusen e o Ancelotti por todos os clubes que passou, né? Então, assim, não é que um é certo e outro é errado, não. Só são maneiras diferentes e táticas diferentes de utilizar e de ver futebol. Isso é um fato. E o Real Madrid, os jogadores ainda estão se entendendo em relação a esse estilo de jogo, né? Inclusive, no início do campeonato, na primeira partida de estreia contra o Al Hilal, o Xabi Alonso ainda não tinha utilizado os 3 zagueiros, só veio utilizar depois, mas foi um jogo onde você via ali os jogadores tentando entender as suas novas posições, né? Inclusive o Real Madrid empatou com o Al Hilal. Depois disso, ele implementou os 3 zagueiros, né, com o Tchouaméni ali jogando mais centralizado, às vezes caindo para o lugar do Rudiger, trocando posição com o Rudiger. E aí o Real Madrid começou a melhorar e hoje, para essa semifinal, o Real Madrid parece ter já a cara do Xabi Alonso, diferente da fase de grupo, né? O Real Madrid passou do grupo com tranquilidade, depois enfrentou a Juventus, onde foi muito superior e venceu com tranquilidade. Na última rodada enfrentou o Borussia Dortmund, onde estava até tranquilo o jogo, com 2-0 tranquilo, mas ali os 10 últimos minutos o jogo ficou um caos, né? E o Courtois fez uma baita defesa que classificou o Real Madrid, uma baita defesa, né? Por pouco o Real Madrid não toma um empate no último lance da partida e vai no jogo para prorrogação ele com o jogador expulso. E falando do jogador expulso, é um jogador muito importante, que é o Ruigen, né? Cara, eu acredito que se pronunciar assim, tá? Não vou arriscar não. Mas está suspenso e é uma grande perda para o Real Madrid, porque ele é um dos caras responsáveis pela saída de bola, chegou agora e é um baita zagueiro, chegou para ser titular. E aí volta o Asensio, que nesse Mundial de Clubes, no primeiro jogo comete um pênalti, no segundo jogo é expulso, né? Então assim, o Asensio, o Mundial do Asensio é um desastre, é o pior jogador do Mundial de Clubes, tá? Pergunta assim, quem é o pior jogador do Mundial de Clubes? É o Asensio. Ele teve 2 partidas, em uma ele fez um pênalti, que deu um empate pro Al Hilal, e na segunda partida ele foi expulso logo no início do jogo, que quase prejudicou o Real Madrid, só que pela superioridade ser tão grande contra o Pachuca e com a grande atuação do Courtois,
e o Real Madrid acabou vencendo. Mas o pior jogador do Mundial de Clubes, sem sombra de dúvidas, é o Asensio, que volta aqui para a zaga, né? E deve fazer essa linha de 3 com Asensio, Tchouaméni e Rudiger, beleza? Uma grande perda para o Real Madrid. Não só sem a bola, mas com a bola também. É muito importante essa saída de bola para o Real Madrid ter o Ruiz, tá? E no caso do PSG também perdeu o seu zagueiro, que é o Pacho, tá? Então no lugar do Pacho aqui deve entrar o Beraldo, que muda sim muita coisa, porque o Pacho ao lado do Marquinhos tem sido um dos melhores zagueiros da temporada, né? Inclusive, para mim, um dos... tá dentro do top 10, vou botar assim, de melhores zagueiros da temporada. E vai entrar o Beraldo, que óbvio está no nível mais abaixo, mas eu acredito que vai cumprir bem essa função. O restante do time do PSG é o time titular que a gente já conhece, tá? O Barcola, eu acredito que deve começar no banco para o Dembélé, que já jogou boa parte, metade do tempo ali, né, contra o Bayern de Munique. Acredito que o Dembélé deve voltar como titular. E acredito que esse vai ser o time, tá? Vamos lá, galera, apesar de ser um jogo equilibrado, na minha opinião, o PSG tem um certo favoritismo, tá? E o PSG é um time que toma poucos gols, inclusive o gol que tomou o PSG nesse Mundial de Clubes, o PSG só tomou um gol do Mundial de Clubes, que foi justamente contra o Botafogo. Mano, é impressionante isso. O PSG ganhou do Bayern de Munique 2-0 e teve uma parte do tempo que ficou com 2 expulsos. Ganhou por Inter Miami por 4-0, venceu o Seattle por 2-0, venceu o Atlético de Madrid por 4-0 e o gol que tomou foi contra o Botafogo. Olha que parada, irmão. Inter de Milão 5-0, na final da França, da Copa da França 3-0, aí tomou o gol de quem? Do Botafogo, velho. Caraca. A defesa do PSG vem muito bem, velho, por isso que o PSG com empate é algo que eu gosto, tá? E também para o PSG marcar um gol. Inclusive, a aposta que eu criei, que eu deixei aqui para vocês, é o PSG com empate e para o PSG marcar um gol, uma aposta criada. Porque também é um time que marca muitos gols, né? Inclusive, o único jogo que o PSG não marcou gol foi contra o Botafogo. Meu Deus do céu. Todos os outros jogos marcou pelo menos 2 gols, é um ataque extremamente forte. A gente sabe que a defesa do Real Madrid ainda tem muitos problemas, né? E tem um grande problema, como eu falei, que é o Asensio, que está mal. E também tem falhas defensivas, porque o Alexander-Arnold não é um grande marcador, o Fran Garcia também não é um grande marcador, e vai pegar atletas, né, um ataque do PSG que é muito rápido, muito veloz, e por isso que eu vejo o PSG marcando pelo menos um gol nessa partida, tá? Acredito que vai ser um jogo de muita trocação, porque o estilo de jogo do Xabi Alonso é também ofensivo. O Real Madrid tem grandes atletas, grandes atacantes. O Mbappé deve voltar aqui para o lugar do Garcia, mas o Garcia também está fazendo um belíssimo Mundial de Clubes. Então acredito num jogo de muita trocação, muita transição ali de ataque. Por isso que cada time para finalizar pelo menos 3 vezes no gol, para mim é uma boa. O mercado de escanteios para a gente explorar aqui também é uma boa, né? Para ter pelo menos 3 escanteios cada time, para mim é excelente. Tem alguns jogadores que eu gosto de trabalhar, que é o desarme do Bellingham, o desarme do Kvaratskhelia, o desarme do Alexander-Arnold, que vai ter a função de marcar aqui o Kvaratskhelia e o Nuno Mendes, que ataca bastante por esse corredor. Então vale a pena estar de olho nesses jogadores para desarmar. O chute no gol, eu gosto de estar de olho no Doué e também no Kvaratskhelia, que todo jogo ali vem finalizando no gol. E o Doué está crescendo muito nesses grandes jogos. Também para mim é um mercado que dá pra gente trabalhar, dá pra gente explorar. E no ao vivo eu vou estar de olho no mercado de gols, tá? Mas no mercado de gols eu vou trabalhar realmente no ao vivo. Não recomendo você explorar aqui no pré-jogo, tá? Dito isso, eu vejo o PSG, como eu já falei, favorito para se classificar, favorito para ganhar. Mas eu não recomendo apostar na vitória do PSG. Utiliza um empate o PSG, utiliza um empate anula, tá? Que vale a pena. Porque do outro lado tem o Real Madrid, que é um grande time, que pode vencer de qualquer equipe, tá? Então é isso, espero ter te ajudado aqui, ter aberto sua mente em relação a esse confronto, e vamos embora assistir esse jogaço.